Então, boa tarde a todos. Queria cumprimentar, primeiramente, o nosso convidado de hoje, do Bate-Papo Criminal, o professor Fauzi, né? O professor Fauzi, que é um grande parceiro da nossa instituição em diversos projetos, né? O professor Fauzi dispensa apresentações, é um dos grandes juristas do nosso país, né? E é reconhecido as suas pesquisas e sua atuação internacionalmente. Também quero cumprimentar o professor Robson, que é o meu companheiro de luta aqui nesse projeto, junto com o professor Cristiano Gessinger. Não sei se o professor Cristiano já se encontra ou não, mas são, né, os parceiros, os colegas, os amigos que estão aí na labuta junto com a gente para promoção desses ideais mais humanísticos dentro das ciências criminais. Cumprimento também todos os demais presentes, né? E antes de passar adiante, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor Fauzi, que é extenso, né? Então por isso que vai ser breve. O professor Fauzi, ele é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, ele tem o doutorado e o mestrado em Direito Processual Penal pela USP, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Oxford e em Direito Processual Penal pela Universidade de Castilha-La Mancha, da Espanha. Tem capacitação profissional para o sistema acusatório junto ao SEJA. Ele é pesquisador convidado do Instituto Max Planck, pesquisador convidado no Collège de France. Ele é acadêmico da Academia Paulista de Direito e da Academia Jundiaiense de Letras Jurídicas, membro da Associação Internacional de Direito Penal, do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, da Associação Brasileira de Direito Processual, do IBRASP, do IBCCRIM, é atualmente presidente do IBRASP, né? Nós temos aqui na casa a parceria entre o IBRASP e a UX na especialização de Direito Processual Penal Contemporâneo aplicado na modalidade presencial e EAD, que tanto nos orgulha, e a segunda edição sairá no próximo ano, né? Fiquem atentos aí aos que têm interesse no site, em breve teremos maiores informações. Ele é coordenador atualmente do PPGD da FACAMP, das Faculdades de Campinas, né? E é promotor de justiça no estado de São Paulo e, a meu ver, a meu julgamento, tem o melhor Código de Processo Penal comentado do país. A obra é fundamental, além de tantas outras obras, tantas outras publicações, eu acho que é um dos maiores destaques, né, esse Código de Processo Penal comentado. O professor Fauzi é daqueles autores que são obrigatórios para os alunos de TCC, né, quando estão estudando e escrevendo sobre processo penal. Então, professor Fauzi, seja muito bem-vindo. A casa é tua, como sempre. Eu só vou passar a palavra antes para o professor Robson fazer algumas considerações. Robson, por favor. Obrigado, Bruno. Eu também gostaria de aqui, de forma bastante singela, agradecer ao professor Fauzi pela disponibilidade, pela generosidade de estar participando do nosso grupo e também a todos os nossos alunos, né, que estão chegando. E dizer, Bruno, do código do professor Fauzi, o meu aqui é um pouquinho velhinho, esse meu aqui é de 2009 ainda. Não, vamos acertar isso, Robson. Isso, o meu ainda já tem uma certa idade, mas como o Bruno mencionou, para quem quer estudar o processo penal e entender, né, um pouquinho mais profundamente os seus meandros, está aí, né, as obras do professor Fauzi como leitura obrigatória. Então é isso. Muito obrigado, professor. Então, me passa a palavra aí. Tá bom, gente. Olha, eu fico, sinceramente, muito, muito honrado com o convite que me foi feito pelo Bruno, pela recepção agora do Bruno, do Robson. É sempre uma grande alegria poder compartilhar ideias e projetos e a trajetória da vida acadêmica com esses amigos queridos e com a UX, que vem se tornando progressivamente uma parceira cada vez mais constante.
o que demonstra muito a seriedade acadêmica da universidade como um todo, da Faculdade de Direito em especial. Para mim, é uma imensa satisfação. Vocês, por favor, as amigas e os amigos que estão aqui acompanhando essas palavras, deem um desconto muito grande aí a toda essa generosidade da apresentação, porque, na verdade, trata-se de amigos que não economizam aí elogios imerecidos, tá? Quando o Bruno me chamou para trocar uma ideia com vocês, acabou sendo consensual a ideia de que nós precisaríamos falar de alguma coisa atual, bastante discutida, e o tema do juiz de garantias surgiu com bastante facilidade nessa discussão, porque, de fato, é um assunto que, da maneira como vem sendo conduzida a temática no campo do processo legislativo, da atuação do judiciário e de certos segmentos de construção acadêmica sobre o tema, criou-se em torno deste assunto, aqui no Brasil, uma espécie de tempestade teórica que o tema em si, na verdade, não guarda no direito comparado, onde essa discussão foi sendo construída com muito mais naturalidade e a aceitação de uma ideia que é bastante, vamos dizer assim, natural a um processo penal reorganizado a partir de uma matriz constitucional convencional, acontece. Eu, então, gostaria de dividir a minha fala, a minha ideia aqui com vocês, e Bruno, me parece que nós temos aí o quê? Algo em torno de 45 minutos, é isso? 50? 45. Então, a gente fala em torno de 45 minutos, depois eu abro com o maior prazer a discussão para todos aqui trocarmos ideias. Eu gostaria de dividir a minha fala em dois grandes momentos. Primeiro, contextualizando o assunto no cenário comparado, dando, na verdade, não uma noção de direito comparado, mas alguns elementos informativos de uma trajetória que é muito nítida no pós-Segunda Guerra Mundial. E depois dessa trajetória, vocês vão ter a oportunidade de trocar uma ideia, a gente vai falar um pouco sobre a construção desse tema no direito brasileiro. Tá? Então, vamos lá. Não é possível construir essa trajetória histórica sem olhar para o movimento de reconstitucionalização da Europa continental no pós-Segunda Guerra Mundial, e com essa reconstitucionalização, com a reconstrução progressiva do Estado de Direito na Europa, que não foi algo assim tão imediato no pós-guerra, mas foi um processo lento do ponto de vista político, com reflexos jurídicos, na reconstrução democrática da Europa continental, a superação progressiva de um modelo de administração da justiça penal, um modelo de administração do sistema processual, com a superação, mesmo na Europa continental, de determinados padrões que se poderiam chamar de inquisitivos, como regra. E aqui, inquisitividade, neste ponto específico, tem uma nuance destacada. Nós podemos conceituar inquisitividade atribuir à inquisitividade várias características. Mas aqui, para esta conversa, a característica principal é a superação da identidade do juiz enquanto órgão investigador. Essa identidade do juiz como órgão investigador é uma identidade natural em modelos inquisitivos de processo
que, na fase de investigação criminal, sempre lidaram com maior ou menor extensão com uma figura de um juiz investigador, que é o chamado juizado de instrução. Esta estrutura, ela é fortemente herdada de um momento político ainda do século XIX, e ela se instalou graças à expansão do poder francês sob as ordens de Napoleão, no final do século XIX. Esse modelo de um juiz que investiga, sobretudo nos casos de maior repercussão, é um modelo que, nada obstante, todo movimento de reconstitucionalização ainda existe. Não da forma como existia há 150 anos atrás, mas ainda existe em países-chave da Europa continental, como, por exemplo, a França, e mesmo a Bélgica, por exemplo, e em não tão pequena dimensão também na Espanha. Esta ideia de um juiz investigador foi extremamente importante pela dominação da América espanhola a partir de uma mentalidade jurídica da Europa continental. E por isso também, na América de língua espanhola, a ideia de um juiz investigador, de um juiz instrutor, foi até mais incisiva e até mais, eu diria, drástica do que propriamente na sua matriz francesa e na sua derivação espanhola, por exemplo. Esse contexto não pode ser ignorado quando se quer discutir seriamente a ideia do juiz de garantias. Por quê? Porque o juiz de garantias nessa construção histórica, o afastamento do juiz das atividades de investigação, um afastamento de um juiz que passa a não poder mais investigar, e um juiz que não deve, nessa construção, um juiz que não deve, em tendo acompanhado a investigação, o juiz não deve se manter preso ao que foi o produto da investigação. De sorte que da superação dessa estrutura do juizado de instrução que vem a ideia de que o juiz que, por alguma razão, interfere na investigação, e nós já vamos ver quais são essas razões, um juiz que, por alguma razão, interfere na investigação, este juiz não é mais o juiz que deverá conhecer da causa no seu mérito. A palavra causa aqui, ela está usada sem o rigor da técnica jurídica. Se vocês quiserem, este não é o juiz que deve conhecer o caso penal para julgamento do mérito, apropriando-se aqui de uma linguagem que aparece em vários autores destacados no direito brasileiro, como, por exemplo, o professor Jacinto Coutinho, que há muitos anos cultiva esta terminologia, por razões que nós não vamos entrar aqui agora. Então, guardem, nesse primeiro momento de abordagem, guardem bem este ponto de partida. A reconstitucionalização da Europa continental vai trazer, como consequência, a modificação do papel do juiz na atividade investigativa. Alguns países, e sobretudo nesse ponto, é necessário destacar dois, dos quais nós temos uma herança, ou para com os quais nós temos uma herança cultural muito grande, superaram tardiamente esta construção de um juiz investigador. Estes dois países são Itália e Espanha. E aqui, particularmente, vocês que estão aí
no início da vida acadêmica, e espero que continuem nela, construindo suas carreiras também com a frequência programas de mestrado e doutorado, vocês verão com muita facilidade o quanto o processo penal brasileiro, naquilo que teve de interlocução com o direito comparado, o quanto o processo penal brasileiro se valeu e ainda se vale da literatura italiana. E nesse ponto, o fato de que a Itália tenha sido refratária durante muitos anos, a Itália, assim como o Brasil, ou na verdade nós, assim como eles, demoramos décadas para adaptarmos o nosso Código de Processo Penal, e nós nem conseguimos fazer isso ainda integralmente, à matriz constitucional, e no caso italiano, a matriz convencional, que vem da Convenção Europeia de Direitos Humanos e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Isto é muito importante ser conhecido e discutido, porque, na verdade, quando a Itália consegue superar todos os percalços de uma construção política de um novo Código de Processo Penal, e vocês tenham a certeza de que esses percalços foram imensos, né? A Itália, então, faz aprovar o seu Código de Processo Penal, que entra em vigor em 1989, e uma das grandes modificações estruturais, se não a grande modificação estrutural, é a criação de um órgão julgador específico para acompanhar o desenvolvimento das investigações. Investigação criminal em italiano, e eu vou dizer isso porque alguns de vocês podem ter interesse, na medida em que têm acesso à leitura em italiano. A investigação criminal é ali denominada de indagine preliminari. Então, o Código de 89, pela primeira vez, aboliu a estrutura de um juiz inquisitor e cria esta figura que é o giudice per l'indagine preliminare. Esse juiz, e lembrando-se aqui o seguinte, a magistratura italiana é composta de uma ala de juízes, e nesta mesma carreira está inserido o Ministério Público, é diferente daquilo que existe aqui no Brasil. Então, a lógica da mudança do Código de Processo Penal italiano de 1989 foi dizer, este juiz para as investigações preliminares, este juiz é efetivamente um juiz, não é um promotor, membro da magistratura. Esse juiz não investiga. Quem investiga é o magistrado pertencente ao Ministério Público. E aqui uma outra mudança estrutural radical. A pergunta que se faz é, na medida que essa construção histórica, ela tira do juiz o papel de investigar, quem assume este papel? Quem assume este papel é o Ministério Público. E esse juiz que investiga e não existe mais, cedendo o seu espaço investigador ao Ministério Público, faz com que este magistrado, magistrado, membro da magistratura, mas um promotor de justiça. Este órgão do Ministério Público, ele tenha ao seu lado as forças policiais investigativas, que se desacoplam também da sua ligação umbilical com o magistrado investigador. Aqui, eu sempre faço uma menção
para que a gente possa usar um pouco da arte como ilustração desse modelo. Se alguém aqui assistiu um filme chamado O Segredo dos Seus Olhos, com Ricardo Darín, que é um filme fenomenal, um filme fantástico, vocês vão ali nós estamos na Argentina, mas a estrutura é a mesma, tá? Em O Segredo dos Seus Olhos, o que era o Ricardo Darín? O Ricardo Darín era um investigador. Um investigador acoplado a quem? A um órgão jurisdicional, tá? Que, no caso, inclusive, se constituiu depois no amor da vida dele, no filme. O nome da atriz, nesse momento, me falha, mas a atriz também é sensacional, né? É disso que nós estamos falando aqui. Quando o modelo do juizado de instrução desaparece, essa relação entre o policial investigador e o juiz investigador, ela se desfaz. Esse policial investigador se aproxima do órgão do Ministério Público. E esse juiz, qual é o papel dele? Esse juiz, então, não podendo investigar, este juiz tem a reserva de jurisdição nas mãos para, quando necessário, mitigar direitos fundamentais ao longo da investigação. Porque aqui há também uma outra mudança estrutural. O juizado de instrução, no contexto histórico, instrumentaliza ao máximo a pessoa submetida à investigação. Com a reconfiguração política e a inserção de primados democráticos no processo penal, a figura da pessoa submetida à investigação, ela crescentemente deixa de ser objetificada e passa a ser considerada um processo que ainda estamos vivendo, construindo. No Brasil, então, nem se fale. Esta pessoa investigada passa a ser sujeito de direitos ao longo da investigação. E dentro dessa estrutura de sujeitos de direito na investigação, seus direitos fundamentais, quando tiverem de ser não eliminados, mas quando tiverem de ser mitigados, quando, por exemplo, houver a necessidade, e esse é um exemplo clássico. Esse exemplo já é superado pela tecnologia, poderíamos usar outro, mas eu ainda tenho um certo apego romântico à literatura da época em que pela primeira vez eu estudei isso. Quando você tem, por exemplo, uma interceptação telefônica, esta é a situação na qual a pessoa sujeita de direitos nesta investigação só pode ter aquela parcela da sua privacidade mitigada e nos estritos limites de legalidade determinados para aquela medida por uma ordem judicial. É por isso que este juiz ganhou ao longo de muitas discussões, ganhou a ideia, a nomenclatura de ser um juiz de garantias. Tá? Esse nome não é um nome consensual na literatura comparada, não há exatamente, por exemplo, no caso da Europa continental, não há exatamente o emprego desse nome, como eu disse, na Itália é o giudice per l'indagine preliminare, muito tempo depois, na França, no começo dos anos 2000, foi feita uma reforma profunda no Código de Processo Penal francês para, em mantendo o juiz investigador, porque eles não abriram mão disso ainda, criarem um órgão jurisdicional que é o Le Juge pour la Liberté, que é a mesma estrutura. Portugal também, com o seu novo Código de Processo Penal nos anos 90, 1997, me perdoem se eu me confundir no ano, Portugal
também passou pela mesma mudança estrutural, Só que, lamentavelmente, em Portugal, a nomenclatura juiz de instrução permaneceu. E isso, muitas vezes, para um leitor menos acostumado com o direito comparado, que vai fazer, acha que vai fazer direito comparado, assim, pura e simplesmente com uma leitura superficial das coisas, pode bater o olho nessa nomenclatura portuguesa e fazer com que, então, ele, não, Portugal tem o juiz de instrução, a nomenclatura é essa, mas o conteúdo não é. Juiz em Portugal também não investiga. A mesma transferência de papéis, de conteúdo de papéis, que aconteceu na Itália, aconteceu posteriormente em Portugal. E a América Latina foi conhecer esse movimento de superação do juizado de instrução muito mais tarde. Não é possível entender nada disso que nós estamos falando fora do seu contexto político e da reconstrução democrática. Quem acha que vai estudar o tema do juiz de garantias pura e simplesmente por um aspecto tecnicista, olhando a questão sobre o ponto de vista da prevenção do processo penal, tem uma leitura muito com a devida vênia, com o devido respeito, né? É bom sempre colocar dessa maneira para não ferir suscetibilidades, tem uma leitura muito superficial do tema do juiz de garantias. O tema do juiz de garantias está para muito além da técnica processual. A técnica processual é derivada também nesse ponto da reconfiguração, da reorganização do Estado de Direito. E a América Latina, como todos aqui sabemos, passou por largos períodos de exceção nos anos 60, 70, e foi começar a reconstruir-se democraticamente em muitos países apenas nos anos 80. Nós somos um exemplo disso. A imensa maioria de vocês, que eu percebo pelas fotos que estão aqui na minha tela, a imensa maioria de vocês talvez não fosse nem nascido nos anos 80. Mas a nossa redemocratização, ela é como a da Argentina, mais tardiamente a do Chile, a do Uruguai, a do Paraguai. Ela é uma redemocratização que vai se consolidar entre meados dos anos 80 e meados dos anos 90, dependendo da situação individualizada de cada país. Nesse contexto, nós, o Brasil, lamentavelmente, fomos e somos o último dos países que não adaptamos globalmente o nosso Código de Processo Penal há uma matriz constitucional e há uma matriz que hoje também precisa ser olhada como convencional, Convenção Americana de Direitos Humanos, e mais do que isso, a cultura do sistema interamericano de direitos humanos. Muito bem. Esses países da América Latina, todos eles, já reformaram globalmente o seu Código de Processo Penal. O último foi o Uruguai, em 2017. Inevitavelmente, todos esses países passaram pelo movimento de deixar de lado a possibilidade de que o juiz investigue. Todos esses países criaram, com nomenclatura própria do seu espaço político e jurídico, a figura daquilo que no Brasil nós chamamos de juiz de garantias. Toda essa discussão que nós estamos tendo, do ponto de vista, inclusive agora técnico-normativo, é uma discussão, eu não vou dizer superada, mas é uma discussão envelhecida no âmbito da América Latina, que há décadas já lida com a figura de um juiz que acompanha as investigações, distinto de um juiz que acompanha
o processamento do mérito da acusação, pública ou privada, não importa. E nós aqui temos hoje, e esse hoje eu vou colocar como um hoje desde a ideia de um Código de Processo Penal global, uma reforma global, que começou a ser gestada em 2009 no Congresso Nacional e que começou no Senado, ficou um tempo muito curto no Senado, foi produzido um texto onde o juiz de garantias estava, e aí ele ficou na Câmara dos Deputados, onde ainda está, já há quase 11 anos. E neste momento existe um relator geral para o Código, discussões têm acontecido, mas exatamente nós não sabemos qual vai ser o futuro dessa reforma global. No entanto, o pacote, o chamado pacote anticrime, e Deus nos proteja desse nome de marketing absolutamente horrível, mas a lei que entrou em vigor há poucos meses e que foi produzida a toque de caixa, pegar o processo legislativo daquilo que se transformou posteriormente na Lei 13.964 de 2019, é um desalento, porque quem for verificar o processo legislativo vai ver que, por exemplo, as discussões técnicas nas casas parlamentares praticamente não existiram. Foi algo aprovado a toque de caixa e acabou sendo ali um momento em que temas muito díspares entre si, completamente díspares entre si, sem qualquer ideia de organicidade, consistência, acabaram sendo aprovados, e nós, então, saímos de um plano de construção de ideias, dessas ideias que eu disse a vocês, e esse assunto foi basicamente despejado na comunidade jurídica, que discutiu, enquanto comunidade jurídica como um todo, muito pouco desse tema, desde que ele apareceu de uma forma mais orgânica na redação do anteprojeto do Código de Processo Penal, que foi entregue por uma comissão de juristas ao Senado, e ali o Senado, em 2009, debateu mais profundamente esse assunto. E quem for pegar a literatura da época, quem for se dar ao trabalho de observar o processo legislativo na maneira como ele foi construído lá atrás, em 2009, portanto, há 11 anos atrás, verá uma similitude muito grande de discussões com aquilo que apareceu como um furor de repúdio a esta ideia que, como eu coloquei no direito comparado, é um tema já envelhecido, porquanto não se discute com seriedade a possibilidade de que o juiz que acompanha as investigações seja o juiz que vai proferir a decisão de mérito. Dizer isso em determinados lugares no direito comparado é ser motivo de risada, é ser motivo de chacota, porque ninguém leva a sério isso, nem mesmo em situações extremas, como criminalidade organizada do tipo terrorístico, por exemplo. Tá? Aqui, no entanto, como a nossa interlocução com o direito comparado, salvo determinados nichos, é uma interlocução muito restrita, é uma interlocução que eu diria uma interlocução, às vezes, até muito pobre, tá? Este tema caiu na comunidade jurídica ao sabor das disputas corporativas.
Esta é uma grande face desse tema. O repúdio a uma ideia que é óbvia no direito comparado é um repúdio derivado, sobretudo, por manifestações de caráter corporativo. Manifestações que, inclusive, não raras vezes, apresentam dados de uma maneira, no mínimo, questionável, para usar uma linguagem polida sobre esse viés. Tá? Quando a dizer que a criação de juiz de garantias vai estourar orçamentos do judiciário, vai implicar num inchaço de carreira, vai criar o caos na administração da justiça, porque este país só tem comarcas, muitas delas de vara única. Sempre foi assim, sempre existiu esta desestrutura do poder judiciário. Nós temos hoje, inclusive, a possibilidade de, a partir do juiz de garantias, e aí eu até vou colocar como uma nota de rodapé, porque eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Inclusive, com o emprego da tecnologia saudável no processo penal, a ampla possibilidade de nós termos uma experiência viva com o juiz de garantias de forma positiva. Mas isso implicaria entrar num outro campo, que é o campo do processo penal e tecnologia, que a gente pode, numa outra ocasião, desenvolver. Eu aqui, como já estou chegando quase nos meus 45 minutos, para o pessoal que for fazendo perguntas, então, eu vou desde já fazendo aqui as minhas observações. Pode ser, Bruno? Pode ser? Legal. Então, o Ricardo pergunta, apesar desse processo legislativo falho que teve o pacote anticrime das resistências corporativas, o Instituto Jurídico do Juiz das Garantias pode ter efetividade no Brasil ainda em 2021? Eu digo para você o seguinte, Ricardo, esta já é uma discussão que saiu da seara jurídica e ela se transformou num embate estritamente político sobre o assunto. Inclusive, a liminar que obsta a própria existência já em funcionamento do juiz de garantias é uma liminar que tem um caráter político evidente, né? E eu digo a você o seguinte, eu quero crer que sim, em 2021, nós teremos para 2021, em algum momento, nós teremos uma resposta efetiva do Supremo Tribunal Federal para derrubar esta liminar que foi prolatada de uma maneira, no meu modesto ponto de vista, extremamente surpreendente. O que eu posso dizer hoje para você, Ricardo, para todas as amigas e amigos que estão nos acompanhando, é que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que está apreciando o tema da reforma global do Código de Processo Penal, a Câmara dos Deputados parece ter uma posição firmada sobre o seguinte ponto. Aquilo que foi construído como instrumentos de constitucionalização do processo penal, e vocês vão me permitir usar essa expressão constitucionalização do processo penal, ao invés da expressão da palavra garantismo. A palavra garantismo se transformou, ela passou ao longo dos anos a ser alvo de visões enxovalhadas da sua construção teórica. E não adianta o Ferraioli dar entrevista para a Folha de São Paulo, passar horas no YouTube falando determinadas coisas para dizer,
O que eu estou pregando é uma coisa extremamente simples, do ponto de vista da estrutura das ideias. Né? E eu posso dizer isso à vontade, porque eu fui o tradutor do Ferraioli no Brasil. O Direito e Razão foi traduzido por mim, em toda a parte processual, do capítulo 8º ao capítulo 14º. A primeira parte foi dividida entre o Juarez Tavares, entre o nosso amigo, lamentavelmente falecido, Luiz Flávio Gomes, e a Ana Paula Zomer. Mas eu traduzi a parte processual, eu sei do que eu estou falando, eu conversei com ele várias vezes para poder traduzir a obra. Né? Então não adianta usar a palavra garantismo, porque ela vai impregnar o discurso com uma faixa absurda que é impunidade. Conseguiu-se construir nesse país a similitude entre defesa da Constituição e impunidade. Isso é um absurdo, mas nós vivemos isso. Tá? A ideia, portanto, é que a Câmara dos Deputados não retroceda nos instrumentos de constitucionalização do processo penal trazidos com o pacote anticrime, Ricardo. E isso quer dizer o seguinte, se, vamos aí a um cenário, tá? Se o Supremo ficar com esta situação nas mãos e o projeto de reforma global do Código de Processo Penal avançar na Câmara com esse viés, for de volta para o Senado, porque ele tem de ir para o Senado de novo, o Senado mantiver e ele for promulgado, nós teremos não só o pacote anticrime falando do juiz de garantias, como nós teremos, então, esse novo Código de Processo Penal estabelecendo o juiz de garantias. Esse assunto nos daria margem para muita discussão. Muita discussão. Eu vou aqui apenas provocar um tema a partir do juiz de garantias, mas que pode ser usado em vários outros aspectos da constitucionalização do processo penal. Se eu introduzir um instrumento como juiz de garantias, mas não fizer a refundação do processo penal dentro das bases efetivamente acusatórias, sobretudo com a intransigente oralidade, a estrutura do juiz de garantias vai ser engolida. Como, em muitos aspectos, a audiência de custódia já foi. Tá? Porque não adianta, fora de uma refundação efetiva do processo, não adianta você inserir determinados institutos sem que a espinha dorsal acusatória esteja presente do começo ao fim do processo. Esta, portanto, é uma provocação que eu deixo para vocês, na medida em que o nosso tempo aí já está chegando quase ao final, para reflexão e eventuais aprofundamentos de pesquisa. Porque é lógico, eu aqui fiz uma macro leitura do juiz de garantia, sobretudo a partir da sua evolução histórica e do seu imbricamento com a política. O juiz de garantias como manifestação do Estado de Direito. Tá? É lógico que nós temos os aspectos técnicos, operacionais do juiz de garantias. Esses aspectos técnicos e operacionais, eu não vejo, neste momento, hoje, como ter um diálogo produtivo sobre isso. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai ser dessa eventual decisão do Supremo sobre o assunto. Nós não sabemos como isto vai lidar ou vai se relacionar com uma eventual reforma global do Código de Processo Penal, como eu comentei. Por isso, que quando eu tenho falado sobre o juiz de garantias, nas vezes em que fui gentilmente convidado para fazer isso, eu procuro mostrar que este é um instrumento indiscutível
do processo penal no Estado de Direito. Indiscutível. Tá? E daí para frente, as questões técnicas, nós vamos aprofundando a sua operacionalização na medida em que nós tivermos segurança sobre o texto normativo que nós temos em mãos. Porque é lógico, aí sim entra um outro modo de ver as coisas, olhando as suas verdadeiras implicações do ponto de vista prático. Tá? Então, Bruno, eu imagino que esses eram os pontos essenciais para este primeiro momento, né? Nós começamos aí, então, às 18, são 18h45 agora, a gente tinha falado em 45 minutos, veio por hora a pergunta do Ricardo, e eu fico, então, à disposição de outras perguntas, e realmente com muita gratidão, eu me dirijo mais uma vez a UX, a você, ao Robson, que abriram as portas para a gente poder estar juntos em mais esta jornada jurídica. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Fauzi, pela excelente exposição, né, sobre a temática. Eu estava aqui, né, pensando como fomentar o debate, com algumas dúvidas que eu queria te provocar para ouvir. No final, né, tu já acabou falando da minha principal questão, né, que seria como compatibilizar o juiz de garantias, né, dentro de um contexto em que nós temos uma cultura e uma estrutura ainda inquisitorial, né, se nesse contexto, por mais que a gente consiga aprovar, né, enfim, implementar, se esse juiz de garantias não vai acabar se tornando um juiz inquisidor, né, e que ganho que a gente teria, né, ou Sim. talvez fosse um retrocesso ainda maior do que... Sim, lamentavelmente, Bruno, esse é um ponto que nós temos de ter muita atenção, porque se nós olharmos paralelamente ao que aconteceu e acontece com a audiência de custódia, os resultados são frustrantes. Os resultados são absolutamente frustrantes. Se a audiência de custódia tem, em uma das suas finalidades, por exemplo, o incremento do enfrentamento a uma cultura de violência na investigação criminal, os dados estatísticos mostram que esse objetivo não foi cumprido. Nós não tivemos nenhuma modificação substancial, quantificável, por exemplo, na apuração de violências do Estado no momento em que a audiência de custódia está ali para fiscalizar. E, vez por outra, nós temos de nos deparar com iniciativas legislativas, às vezes de estados, às vezes de soft law de tribunais estaduais, como foi, por exemplo, há não muito tempo, Santa Catarina, né? Onde se tentou fazer uma espécie de antecipação de mérito da acusação pública no momento da audiência de custódia, e essa audiência, no direito brasileiro, ela nunca foi concebida para esta finalidade. Vocês podem até, no direito comparado, encontrar modelos em que esta audiência de verificação de legalidade vem acompanhada da possibilidade de outros mecanismos processuais, sobretudo de caráter consensual. No Brasil, não. E eu, particularmente, acho isso um ponto positivo para nós. Então, se nós fizermos esse paralelo com a audiência de custódia, esse seu receio de que a audiência, que o juiz de garantias seja também deturpado nas suas funções naturais no Estado de Direito, é um temor muito correto, é um temor que precisa existir, sim. Tá? Muito bem. Obrigado. Obrigado, Fauzi. É isso. Robson, não sei se tem alguma questão. Não, eu ao encontro disso que você anota, Bruno, e daquilo que o professor Fauzi nos trouxe, eu sempre busco dizer aos nossos alunos, assim, especialmente no
nessas primeiras semanas, quando se está trabalhando ali aqueles conceitos, os fundamentos do processo penal, que há uma dificuldade no Brasil também de se entender que o processo penal não é mais direito penal, né? O direito penal já tem uma característica que o define, que é ser um sistema de normas punitivista. E o processo penal tem que, diríamos assim, de alguma forma, se dissociar dessa cultura punitivista. E é isso que, às vezes, me chama a atenção. Quando a gente avança algumas, quem sabe, com algumas etapas no sentido de fortalecer, de algum modo, regras, garantias decorrentes do sistema acusatório, aí nós somos bombardeados por ações diretas de inconstitucionalidade, né, diríamos assim, dando conta de que isso, na verdade, não seria um avanço no processo brasileiro. Então, sim, no fundo, isso me parece, professor Fauzi, não sei se estou correto nesse raciocínio, mas o processo penal brasileiro ainda precisa se dissociar muito do direito penal, né, e ser compreendido não como um apêndice do direito penal, mas sim como quem sabe, um limitador desse poder punitivo, e que, de algum modo, com regras democráticas, um sistema acusatório, ao final, nós temos uma decisão legitimamente válida que vai, de algum modo, ser aplicada. Robson, eu ouvi apenas parcialmente, desculpe, viu, a sua fala deu uma picotada grande aqui para mim. Perfeito. Não, eu estava dizendo, professor Fauzi, assim, que, então, de forma mais sucinta, o processo penal sofre muito no Brasil por ser muitas vezes equiparado ao direito penal, né? Então, sim, às vezes a gente encontra alguns conceitos de processo dizendo que o processo é um apêndice do direito penal. Sim. E isso, de algum modo, atrapalha muitas vezes essas afirmações de institutos que vêm, de algum modo, ao encontro do sistema acusatório e do sistema constitucional. Sim. Perfeito, Robson. Eu digo para você o seguinte: se alguém tem alguma dúvida sobre a pertinência dessa sua afirmação, que é muito mais uma afirmação do que uma pergunta, no meu entender, é só ver a estrutura das cautelares no direito brasileiro. Ela é completamente voltada para uma visão de direito penal de defesa social. Tá? Então, fica no campo das cautelares, particularmente, muito evidente este acompanhamento que o processo penal tem no Brasil de determinadas visões de direito penal que impedem que a constitucionalização do processo se dê de uma maneira concreta, efetiva e sustentável, perene ao longo do tempo. Por isso, o nosso retrocesso, né? Quando não, somos banhados no processo penal por um discurso pseudo-eficientista e rasamente pragmático, né? Que faz com que o processo penal seja tratado como um instrumento de decisões sem conteúdo apenas para dar uma fachada a uma punição que se quer mais rápida possível, porque esta seria a finalidade do sistema punitivo do Estado, né? Então, eu concordo integralmente contigo. Fauzi, eu tenho também outra questão, né? Lembrando que as próprias medidas cautelares diversas, a prisão preventiva também sofreram, né, o mesmo processo, né? A ideia era que a preventiva fosse de fato a exceção, ela continua sendo a regra, né? E agora os sujeitos que eram postos em liberdade agora não são mais postos em liberdade, sempre com em regra, com uma medida alternativa, né? Mas eu também queria te parabenizar pela vinculação política, né, do Instituto, no sentido mais forte da política em termos democráticos, né, e constitucionais e convencionais, porque me parece, né, que a gente está vivendo uma fase em que quem está, de alguma forma, tendo os grupos hegemônicos de poder hoje no Brasil são aqueles que não aceitam a ordem constitucional de 88, né? É verdade. E que, de alguma forma, tem tem esse discurso atrelado à impunidade, a garantias, à Constituição, mas que também são aqueles que querem garantir a impunidade dos crimes praticados na ditadura, né? E não aceitam
debater, né? No mínimo contraditório, digamos assim, em termos racionais, né? Mas o que eu queria, de repente, ouvir um pouco, que também está dentro desse quadro político, seria comentar um pouco sobre a importância que o juiz de garantias tem para a questão da imparcialidade judicial dentro do processo depois, né? Sobretudo a partir de alguns escândalos que a gente viu no último ano, né? Que acabaram nos demonstrando algumas fundadas suspeitas, digamos assim, que todos nós já tínhamos, né? Dentro de um procedimento, né, de um processo amplamente midiático, né? E eu queria te ouvir um pouquinho, falar sobre a importância da imparcialidade e um pouquinho sobre essas denúncias que houveram da Vaza Jato. Sim, sim. Veja, Bruno, de fato, é algo que nós não podemos deixar de abordar quando vamos fazer leituras do juiz de garantias dentro do ambiente processual penal mais estrito, a questão da imparcialidade. No caso brasileiro, os amigos e as amigas que estão nos acompanhando, provavelmente em fases diferentes dos seus cursos de graduação, ou eventualmente já formados, nós somos naturalmente compelidos a entender que a prevenção é um mecanismo positivo para o processo penal, e nós somos naturalmente levados a acreditar que não existe vida processual penal fora desta visão estrita e estreita. Isso é tão falacioso e é tão facilmente demonstrável a fragilidade desse discurso, de que o juiz que toma conhecimento com a investigação não se deixa influenciar por ela, que é só verificar, e será fantástico se nós adensarmos os trabalhos, as pesquisas sobre isso, verificarmos a similitude das fundamentações de medidas cautelares dadas por este juiz na investigação com o conteúdo das decisões de mérito. E nós vamos ver com muita facilidade, Bruno, que esse juiz investigador, quando determina uma medida cautelar pessoal, uma medida cautelar probatória e expede ali os seus fundamentos, esses fundamentos, por uma série de questões técnicas, que a gente não consegue aqui, pelo tempo, já desdobrar, essa fundamentação, ela vai se projetar, não raras vezes, quase que integralmente na decisão de mérito. Porque o nosso sistema de cautelaridade, sobretudo o de cautelaridade pessoal, ele é fundado obrigatoriamente numa pré-cognição de mérito. E se nós temos nós temos a tempestade perfeita. Por quê? Porque eu tenho um sistema cautelar que impele o desenvolvimento de argumentos que não são propriamente cautelares, mas que são típicos, ou seriam típicos, da acusação penal. Então, há uma similitude entre eles. Esse é um lado. E a tempestade perfeita se forma quando é o mesmo juiz que analisa esses fundamentos, esses pressupostos, e é o juiz que vai decidir o mérito. Porque aqui, e aí, sobretudo para o pessoal, assim, mais da graduação, vamos dizer assim, eu digo o seguinte: não pode haver um sistema cautelar em que a justa causa da acusação seja idêntica à justa causa da postulação cautelar. Quando isso acontece, há uma quebra das finalidades próprias cautelares do Estado de Direito. E no Brasil nós temos isso. Nós temos uma sobreposição de elementos que constituem a justa causa para o processo de conhecimento com
elementos de uma justa causa de postulação cautelar. Tá? Eu desenvolvo isso em outros cursos, em textos escritos, mas quando você tem isso, e é o mesmo juiz, é inevitável que esse juiz se contamine. Então, essa é uma explicação técnica, inclusive. Nesse caso, que cada vez mais vai se tornando desgastante perante a comunidade jurídica, perante a comunidade internacional, cada vez mais vai sendo criticado em inúmeros ambientes, né? Se você pegar as decisões cautelares contra determinados réus e for pegar o conteúdo das sentenças de mérito, não raras vezes você vai encontrar uma justa posição de argumentos, explicações do juiz, né? A dizer, portanto, que nós não poderíamos conviver num processo penal em que esse juiz que acompanha a investigação fosse o mesmo juiz que prolatasse a sentença de mérito. Tá bem? Excelente. Robson, mais alguma questão? Não, eu só queria já, na finalização dos trabalhos aqui, Bruno, realmente agradecer ao professor Falsi, né, mais uma vez pela disponibilidade, e também aos nossos alunos que estiveram conosco, a você também, Bruno, em especial, por ter feito essa ponte com o professor Falsi, e aí vamos seguindo, né, com a pós-graduação, de repente em segurança pública também, que você me disse que está pensando, né? Então, vamos lá. Professor Falsi, sinta-se abraçado, muito obrigado. Obrigado, meus amigos, obrigado mesmo, obrigado a todos os alunos, a todas as alunas que estiveram aqui, Robson, Bruno, muito, muito agradecido de coração a vocês, viu? Obrigado, Falsi. As portas da UC sempre estão abertas aqui, volte quando quiser, né? Só para deixar um recado para o pessoal que vamos ter em breve, né, outros projetos aí junto com o professor. Vamos sim. Então, obrigado, tá bem. Um abraço. Gente, um grande abraço para vocês. Tudo de bom, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.